Então, a dificuldade de conexão do Krause, como eu estava brincando agora, talvez o espírito de Krause não baixe entre nós hoje, e nós vamos ter que lidar, então, e nos divertir sem o Krause, o que seria uma lástima, né? Ah, porque o Krause é dono daquele cérebro aguçado, perspicaz, né? E tem, assim, tiradas fantásticas, e além de uma cultura astronômica, né? Então, primeiro, agradecer vocês todos pela presença e explicar que esse projeto tem a ver com o que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida, que tenho trabalhado com socialização, com violência, com empatia, com regulação emocional, com educação socioemocional, e acho que a gente tem a obrigação de tudo que a gente faz de contribuir de uma certa maneira para a cultura. E tudo isso tem a ver com a nossa sociedade, tudo isso tem a ver e tem algum tipo de impacto com a cultura. Então, algo que a gente pode fazer efetivamente para alguma contribuição para a transformação social. E eu vou dizer para vocês explicar, então, o porquê, né, dessa temática preconceito e intolerância. E, por acaso, se o espírito de Krause não baixar entre nós hoje, eu gostaria, então, de convidar, né, de uma forma prestigiosa, o nosso Aneron Canals, que fala sobre isso, vai ter uma live sobre isso também, em breve, e aí que ele possa ser o meu interlocutor, dado esse imprevisto aí, né, esse problema. Então, Aneron, topas? Claro, Renato, vai ser uma honra. Então, já és o interlocutor mesmo com a presença do Krause, tá? Aí não vai ser o Krause chegou, vai ser demitido. Não, nós vamos falar sobre esse assunto, porque o Aneron é uma pessoa que tem muito a contribuir sobre isso. Bom, então por que preconceito e intolerância? Tá? Basicamente, acho que tem uma coisa que... vamos primeiro fazer uma coisa, né? Um grande brinde a todos vocês, um grande agradecimento à Teia, ao Krause, que embora não esteja aqui agora, né, pelo apoio e pelo início do projeto, né, e pela Teia, que faz sempre um trabalho maravilhoso aí no bastidor para fazer o circo acontecer, para fazer de fato as coisas acontecerem. Então, muito obrigado, Teia. Por que, então, preconceito e intolerância? Bom, na verdade, preconceito e intolerância fazem parte da natureza humana. Todo mundo sabe, né, que eu tenho uma formação baseada na biologia do comportamento desde o meu tempo de graduação. Então, como um amigo meu brinca assim, a tua fala sempre tem uma pegada darwiniana. Sim, sempre tem uma pegada darwiniana. Na verdade, o resultado, o produto de preconceito e intolerância deriva de uma característica biológica nossa, que é uma tendência xenofóbica. Tá? E, afinal de contas, o que é a xenofobia e qual a função da xenofobia? Tá? A xenofobia faz parte de todas as espécies sociais e ela é uma forma de proteção. Ela está dentro da nossa biologia, no nosso DNA. A gente pode fazer até uma divisão, né, que nós temos dentro de nós um primata malvado, né, que é aquele que é competitivo, xenófobo, nepotista, agressivo, e temos dentro de nós um primata bonzinho, que ele é empático, cooperativo, ele é compassivo, ele é altruísta, e a gente tem que conviver com esse binômio dentro da nossa biologia. Se a gente pensar, por exemplo, que num ambiente ancestral, e aí tem uma coisa bem interessante para quem estuda evolução. Nós fomos desenhados, nossa formação, nosso desenho Sapiens começa mais ou menos aos 4,5 milhões de anos atrás, e nós fomos desenhados até que há 1,5, 1,6 milhões de anos atrás surgiu o Sapiens Sapiens. E desde que o Sapiens Sapiens foi feito para o padrão savana africana, para aquele nível de vida e para aquele processo de socialização savana africana, nada se transformou na nossa biologia. Todavia, a nossa evolução cultural, ela anda, como eu sempre digo, como se fosse uma Ferrari numa autobahn, né? E a nossa evolução biológica é uma tartaruga manca com reumatismo, então ela continua
no mesmo processo. Tá? Então, a xenofobia faz parte de defesa contra ataque, contra contaminação, e eu falo da contaminação cultural. Então, a gente vai explanar um pouco isso mais adiante, falando das emoções associadas ao processo de preconceito e intolerância e o que aguça na gente a reação de preconceito e intolerância. Voltando, por que dessa temática? Esse é um dos maiores problemas da atualidade. No momento que a gente teve no século XVIII, tá? O iluminismo, uma grande revolução na cultura, na ciência e nas artes, conforme a teoria do Norbert Elias, trabalhado muito pelo Steve Pinker, revivida pelo Steve Pinker, releitura de Steve Pinker da teoria do processo civilizatório de Norbert Elias, nós tivemos, então, um grande avanço em termos da configuração social. Surgiram as constituições federativas, surgiram as nações e passamos a deixar de ser pequenos agrupamentos humanos, pequenos feudos lutando entre si e se agregando em torno de um processo mais complexo de socialização. Agora, vejam bem, né? Existem alguns ecos evolutivos importantes nisso. Nós somos desenhados com um padrão savana africana que se vivia entre 145 e 160 membros no máximo, e daqui a pouco a gente está vivendo aí milhões de habitantes. Então, isso é bastante complexo dentro desse processo de configuração social, desse novo arranjo social. A partir do século XVIII, com o iluminismo, então, e essa grande configuração social, surgem problemas muito importantes, tá? Como, por exemplo, no momento que a gente sofistica a nossa sociedade, a gente consegue um certo nível com pessoas que têm alguns comportamentos diferenciados ou não uniformizados dentro do social. Então, quando a gente tem esse processo de socialização mais amplo, né, a gente começa a encontrar pares que pensam como a gente ou têm comportamentos igual ao nosso, que não havia possibilidade de expressão antes em função de um movimento mais retilíneo social. E aí, então, começam as expressões das diferenças, da multiplicidade, do polimorfismo comportamental dentro desse sistema social, certo? Então, o motivo dessa nosso encontro, desse primeiro diálogo com o Renato Caminha, é justamente isso, a gente discutir, porque esse é um dos problemas maiores da Europa Central atualmente, a xenofobia junto ao comportamento migratório, né, inflando determinados países com imigrantes que estão sendo discriminados pela sua cor de pele, pela sua cultura, pela sua etnia, de um modo geral, pela sua religião. Ao ponto que eu vivi 3 anos na Europa, eu estou há 15 ou 20 dias aqui de volta ao Brasil, e é um dos problemas que a União Europeia tem discutido muito fortemente, né, o problema da xenofobia, do preconceito, da intolerância. Até existem fundações no mundo hoje, e principalmente na Europa, né? Em Portugal tem a Fundação Calouste Gulbenkian bancando projetos que possam trabalhar a educação socioemocional, a educação para as emoções, né? Desenvolvimento de empatia para a redução de comportamentos de intolerância e de preconceito. Querido, eu expliquei o porquê da temática e já dei um preâmbulo aqui, mas deixa eu só fazer um protocolo agora aqui, então, tá? Eu gostaria de começar e depois eu passo a palavra para você, depois o Aneron também, e eu vou começar lendo uma citação do Charles Darwin, da Descendência do Homem. Então, Darwin escreve: à medida que o homem avançar na civilização e as pequenas tribos se unirem em comunidades maiores, a razão mais simples dirá a cada indivíduo que deve alargar os seus instintos e simpatias sociais a todos os membros da mesma nação, ainda que pessoalmente lhes sejam desconhecidos. Uma vez alcançado esse ponto, só uma barreira artificial pode impedir que as suas simpatias se alarguem aos homens de todas as nações e raças. Então, é uma natureza, é uma naturalização, uma habituação das diferenças, né, dentro do polimorfismo social. Então, Krause, com você.
Vamos lá. A grande questão, primeiro, um grande prazer estar aqui, me desculpando pelos problemas técnicos. Entender, né, e por que que num momento, esse momento histórico paradoxal, a gente está vivendo a humanidade caminhando do Homo sapiens para o Cyber Sapiens, quando tiver o advento da singularidade aí, daqui a pouquinho, né? Vai chegar ao ponto em que a gente vai inalar uma esfera, nanosfera, que vai para o nosso hipocampo, e aí a gente vai ter a memória a nossa memória vai ser a memória do Google, a memória da Wikipedia. Por um lado, isso. Por outro lado, uma postura de pensamento neandertálica, uma postura de pensamento, ou antes até aquilo que o Jorge Veidt chamava do cérebro de crocodilo. O primeiro pensamento que me vem à cabeça para explicar isso, você estava falando da xenofobia, da intolerância, do preconceito, é que quanto mais rápido o mundo vai, quanto mais as certezas são quebradas, quanto mais as tradições orientadoras ou GPS de vida desaparecem, algumas pessoas desesperadamente buscam a coisa mais conservadora, um retrocesso de uma tradição exacerbada, né? Acho que o nosso objetivo, meu, seu, do Neron, das pessoas que estão, de que maneira educar, de que maneira entender a intolerância e o preconceito para a gente educar contra a intolerância e o preconceito, né? O advento da pandemia, eu acho que vai piorar isso que você está colocando em termos da xenofobia e do racismo ou dos outros diversos tipos de preconceito, porque ele vai trazer um viés de insegurança, de fragilidade, de vulnerabilidade muito grande. As pessoas se sentem, principalmente no início da pandemia, muito assustadas com a perspectiva não só de perder emprego, mas de não ter comida, de não ter ou ter comida e quem não tem comida atacar. E aí exacerbam-se essas coisas mais retentivas, essas coisas mais de não deixar avançar e de discriminar e de não respeitar o outro ou não tolerar o outro, ou não tolerar qualquer diferença, né? E aí, enfim. Nesse ponto, eu vou pensar também que, além das nossas emoções pessoais, a gente tem as emoções intergrupais, né? E nessas emoções, quanto mais a parte da nossa identidade social é determinado pelo grupo em que a gente vive. Quanto mais essa nossa identidade é formada dentro dos valores do grupo que a gente vive, mais sujeito a gente é aos valores desse grupo e às emoções desse grupo. Em geral, tá, os grupos pautam os seus conceitos em cima de estereótipos. Tá? Estereótipo é o lado cognitivo, é uma das bases cognitivas do preconceito. E, em cima disso, tanto é que a grande briga dos grupos minoritários, que cada vez mais clamam pelos seus direitos, eu acho que não é à toa que o Black Lives Matter teve tanta repercussão. Acho que todo mundo foi tomado por essa sensação de vulnerabilidade que eu coloquei. E aí, mais do que nunca, a gente vive o confronto desses grupos
identitários querendo achar um lugar e os grupos conservadores exacerbando preconceitos ou chamando as reivindicações de mimimi ou alguma coisa assim, né? Então, assim, essas identidades grupais também mostram um caminho, porque eles vão ter critérios. Eu estava vendo assim, quando você funciona muito em termos de uma identidade grupal, o eu vira nós, né? Nós achamos, nós pensamos, nós consideramos, porque sempre é a chamada emoção intergrupal, porque ela vai se evidenciar no confronto com o outro, no confronto com o outro. O preconceito, uma das origens é essa, né? Identificar quem é de fora, quem é diferente, que poderia estar ali para roubar ou para roubar crianças ou alimento. E aí, quando a gente vai pensar, um dos caminhos pensados para se reduzir a questão do preconceito, primeiro pensou-se na questão do estereótipo. Mas o estereótipo é uma coisa muito arraigada, né? muito fixada. Então, pensou-se na regulação emocional, ou em trabalhar uma técnica, ensinar a técnica de reavaliação para que as pessoas possam funcionar e não reagir tão automaticamente, né? Pensar e pensar de uma maneira diferenciada. E aí, quando a gente vai ver, por outro lado, os estereótipos, que esse é um estudo que é feito, e aí mostra o quão complicado é essa abordagem via cognitivo e não via emoção. Então, assim, as duas dimensões de estereótipo, quando a gente vai avaliar grupos sociais, uma fala do nível de cooperação, né, entre as pessoas, o quão mais quentes ou mais frias as pessoas são. Outros falam do nível de competência que o outro grupo, que algum grupo vai ter, que aí é o nível de status e o nível de poder, né? E aí, baseado, por exemplo, nos parâmetros americanos, os grupos considerados frios e nas emoções que esses grupos evocam nas pessoas comuns, nos rednecks em geral. Então, assim, tem os grupos das pessoas que são consideradas frias e competentes. Então, nos Estados Unidos, são os ricos, os judeus e os asiáticos, né? E aí essas pessoas evocam emoções de inveja, por exemplo. Você teria um outro grupo, que é o grupo dos drogados, dos mendigos, homeless, pedintes, que estariam na dimensão de são frios e incompetentes. E aí evocam emoções de nojo, de desdém. O terceiro grupo seria o grupo das pessoas quentes, mas incompetentes, que seriam, por exemplo, os idosos, que aí evocam as emoções de pena, compaixão, cuidado. E o quarto grupo, que é o grupo dos quentes e competentes, que são os famosos, empáticos e realizadores carismáticos, aí entra a dimensão do carisma, que conseguem evocar não inveja, mas admiração, né? Mas a questão de, desde cedo, a gente colocar na questão da educação socioemocional das crianças o exercício da tolerância, o exercício da escuta e do diálogo, esse é um papel que a gente pode desempenhar e atuar. E comecei. Agora vamos para Neron. Querido Neron. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu estou caindo de paraquedas aqui como
na posição de falante, né? Mas, como falei no início, muito honrado. É, é, pois então, eu ouvi o Renato e ouvi o Ricardo, né, com toda essa questão fundamental do nosso processo evolutivo, e acho que urge a necessidade da gente ter que trabalhar com nossas crianças e entre nós adultos, né, uma maneira da gente poder conviver, reduzindo o preconceito e reduzindo a intolerância. Eu acho que tem aumentado indicativos com relação a isso, muito por talvez, como o Ricardo está falando, né? Acho que a importância disso, de repente, de grupos que de repente conseguem então se unir, e isso começa a nos ajudar a perceber questões que talvez nos ajudem também a rever nossos conceitos, porque é fato que como esse planeta ele é grande, né? Apesar de no sistema solar talvez não ser o maior, mas é o planeta que a gente habita, tem espaço ainda, né? Mas são muitos seres humanos diferentes, né? Muitos estilos, muitas culturas, muitas etnias, e entendo talvez essa questão de defesa do seu território, mas eu acho que não podemos deixar de falar também de uma relação de ignorância que se aproveita disso para, de repente, exercitar e atrair pessoas para o desenvolvimento da intolerância. Eu não tenho como tocar nessa temática e não falar da minha situação, em termos de pessoa que sofre preconceito, né? E sofre no dia a dia, constante, que de repente também usa estratégias de sobrevivência para desviar do preconceito, para de repente debater com pessoas que de repente podem estar favoráveis a escuta e poder então melhorar e flexibilizar. Mas quando a gente pensa recentemente um ministro da Educação verbalizar que adolescentes gays são frutos de famílias desajustadas, essa fala atinge pessoas homossexuais, atinge pai de um homossexual, atinge mãe do homossexual, atinge seus irmãos, atinge seus tios, seus parentes, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, e a lista é muito grande, é muito grande. É muita gente que é tocada com uma fala de uma pessoa que está numa posição que, a princípio, se esperaria um pouco de entendimento em prol, realmente, de baixar preconceito e baixar intolerância. Então, eu não vejo outro caminho que não seja a gente batalhar por passar mais informações, ou seja, trabalhar com regulação emocional, talvez sim, trabalhar com reestruturação cognitiva, talvez sim, puxando bem para a nossa área profissional, mas nós não podemos ficar intimidados com relação a isso. A gente não pode ficar achando que tudo isso é tipo, vamos esperar para ver o que acontece. Outro ponto também que me chocou muito essa semana, não sei se vocês acompanharam, mas a Polônia liberou áreas livres de LGBT. Então, ou seja, nesse território, a princípio, vão ter áreas onde a população LGBT não pode circular, não pode frequentar, com esse slogan, né? Áreas livres de LGBT. Então, ou seja, aqui vocês de fato não são bem-vindos, né? Acho dificílimo que isso chegue aqui no Brasil, até porque o Supremo Tribunal Federal já criminaliza a homofobia e a transfobia, mas eu não tenho dúvida que muitas pessoas aqui defenderiam talvez esse espaço livre de LGBT. Então, conviver com isso e lidar com isso requer regulação emocional. Então, a gente talvez tenha que entender que são duas áreas aí, né? O grupo preconceituoso precisa, talvez, de ajuda para poder sair dessa posição, e as pessoas que são vítimas do preconceito, né? O quanto que isso causa dano emocional muito, muito sério. E se isso está nos levando para a seleção da espécie, o que me preocupa é que parece que talvez predomine uma visão mais conservadora, evoluindo se simplesmente deixarmos isso acontecer. Não sou favorável a guerras e revoluções, mas acho que existe nessa temática uma urgência para a gente poder debater e abordar isso, né? Eu toquei nesse ponto porque é o ponto que mais me toca, mas eu estou vendo e estudando muito a respeito da questão do racismo, e me choca muito questões, e o racismo também me ajudou a perceber algo
que é o que é chamado do racismo estrutural, né? Ou seja, assim, a cultura ela é racista, isso está na estrutura da cultura e a gente não percebe, a gente não identifica essas questões raciais. E isso me fez pensar todas as outras relações de preconceito, né? Certamente, boa parte da população heterossexual nunca se deu conta que nós, homossexuais, sempre fomos impedidos de doar sangue. O nosso sangue sempre foi visto no banco de sangue como um sangue sujo, um sangue infectado, um sangue que não é bem-vindo. Foi agora, no início da pandemia, que o Supremo Tribunal Federal derrubou isso, em 2020, mas ao longo da história aqui no Brasil, impedimento para isso. Isso passa despercebido para a maioria da população, porque quem não tem essa relação não percebe, não sente esse preconceito. Isso me faz pensar o quanto que também tem outras pessoas sofrendo preconceito que eu talvez não perceba também, né? Então, eu acho que ter esse espaço para começar a falar sobre isso, e aí, Renato, acho que a tua iniciativa ela é fantástica, porque eu acho que isso pode ser um grande avanço para a gente poder saber o que fazer com isso, né? Eu digo, precisamos fazer alguma coisa. Eu talvez não tenha resposta clara para isso também, mas acho que debater sobre isso certamente já nos coloca num caminho favorável. Bom, isso acho que nos leva para o mundo das ideias, tá? Então, eu volto. O Antônio Damasio, 2 anos atrás, lançou um livro lá no Colégio Antônio Damasio, ao pé do aeroporto de Lisboa, ali, e deu uma entrevista dizendo o seguinte: era a ordem natural das coisas, o livro dele. E aí ele disse ali que, assim, se a gente não educar os homens, né, para esse processo civilizatório, os homens vão se destruir, se matar. Se vocês lerem um livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Por que tem declinado a violência, do Steve Pinker, baseado na teoria do processo civilizatório do Norbert Elias, vocês vão ver que nós vivemos o melhor dos mundos, sem dúvida nenhuma. No passado, a paz era um pequeno interlúdio entre uma guerra e outra. Hoje, não. Hoje, na verdade, a gente vive um grande momento de paz. A questão do processo civilizatório que se dá sim pela educação, ele doma esse primato malvado. O homem nunca vai deixar de ser xenófobo, nem deve deixar de ser, porque a característica xenofóbica domada, ela é saudável. É ela que vai fazer com que um adolescente vai dizer assim: eu detesto aqueles caras porque eles são drogados e bandidos, eu quero estar longe daquela gente. Mas a sua expressão comportamental respeita o processo civilizatório. As nossas emoções, o nosso sistema límbico tem sofrido pressões seletivas desde o século XVIII e se transmutado. As nossas emoções têm se expressado de modo diferente. Num passado, a raiva, por exemplo, era instrumental, podia agredir, matar. Hoje não pode. Era dentro da norma, dentro do processo civilizatório. O medo era de predador. Hoje, o principal medo que a gente tem é de não dar conta das demandas sociais, de perder a confiança de quem a gente ama. Então, o nojo na Idade Média, a Idade Média era um grande esgoto aberto. Hoje a gente tem uma certa repulsa, um refinamento por isso. As emoções respondem sim à educação e ao processo civilizatório. Agora, a xenofobia jamais vai deixar de acontecer, porque ela tem sim um lado saudável quando adequada, encaixotada ao processo civilizatório. E a nossa sociedade, ela é uma coxa de retalhos. Na verdade, são diversos nichos socioeconômicos e culturais com os quais eu sempre vou me identificar. Então, eu sou do grupo dos judeus, eu sou do grupo dos homossexuais, eu sou do grupo dos que jogam futebol, eu sou do grupo dos trans, eu sou do grupo do sei lá o quê. E dentro do meu grupo há um fator de retroalimentação, mas a educação faz sim com que a gente respeite, e a educação vai se dar pelo convívio e pela educação da cabeça das nossas crianças. Vocês querem, olha só, se a gente mora numa cidade do interior isolada, eu até escrevi isso no meu livro Darwin para Terapeutas. E aí imagina que você mora lá no interior de uma cidade lá do Ceará, lá onde vive Paula Pamplona, né? Eu usei o Ceará porque eu viajei para o interior do Ceará justamente com Paula Pamplona, né? E aí fiquei imaginando um cenário lá de daqui a pouco assim se descobre dentro nessa cidade, né? Algum componente específico de computadores, de supercondutores, e aí daqui a pouco então se vai explorar isso, né? Uma mina desse material. E aí daqui a pouco se cria lá um consórcio entre Índia, entre Inglaterra e entre China. E daqui a pouco desembarcam chineses, ingleses e hindus lá nessa cidade. Todo mundo olha, porque o que a xenofobia desperta em nós? 3 emoções básicas. Primeiro, o nojo e a repulsa.
A contaminação cultural, se esses caras invadirem aqui, eles vão nos contaminar culturalmente e vai que a gente se descaracterize. Então, nojo, repulsa pelo diferente. Grupos rivais que se encontravam na savana africana tinham o quê? Medo, né? Medo de contaminação, nojo, né? Tinham medo de perda de recursos, de destruição. E ativa a raiva, a defesa e ataque. Então, o que vai acontecer se nós respondermos aos processos civilizatórios e esse grupo, então, esse consórcio de chineses, ingleses e hindus conviverem no interior dessa cidade? Passado um tempo, ninguém mais olha para o turbante de ninguém, nem para o olhinho puxado de ninguém e nem para a barba ruiva do inglês. Passado um tempo, a cidade vai conhecer o curry, a cidade vai conhecer os pubs, vão tomar cerveja e vai haver a miscigenação cultural, a pluralidade. E esse é o destino do mundo. O mundo é a pluralidade. Não há nada mais democrático que o metrô de Londres ou de Berlim, onde ninguém se olha na cara. Mas podem ter certeza de que quando a gente volta para casa, se retroalimentam os efeitos xenofóbicos da manutenção da microcultura dentro desse sistema que é uma rede, que é uma grande colcha de retalhos. E é para isso que a gente tem que educar as nossas crianças, para a questão básica da tolerância, porque a tolerância gera a habituação. Eu não perco a minha identidade porque eu vivo a diversidade. Eu não perco isso. Esse é o fator fundamental. Então, é claro que a gente cai com educação socioemocional na veia, né? Porque a possibilidade que a gente tem é educar essas crianças para que elas entendam, porque os adultos, em grande parte, estão perdidos. Nós estamos lascados. Se a gente largar o mundo na mão dessa gente que está aí, nós estamos absolutamente, que nem se diz em Portugal, eu vi que a Pri da Mata está aí, estamos lixados, né, Pri? Então estamos lixados, não tem jeito. Então, gente, a ideia central é basicamente isso. A gente precisa falar, a gente precisa apresentar para essas crianças a diversidade do mundo e o convívio gera habituação. Então, o convívio gera habituação. Mas, agora tem um outro detalhe também, tá? A xenofobia ajuda a processar disparos amidalianos de raiva. Quando, por exemplo, vocês estão chegando no supermercado, olha só, olha a importância da xenofobia, do impulso xenofóbico para a construção cognitiva e para a acomodação cognitiva. Vocês estão chegando no supermercado e vocês estão esperando um tempão a vaga e alguém vai lá e pega a vaga de vocês. O que vocês dizem? Esse filho disso, esse filho daquilo, se é careca, esse careca, se é gordo, esse gordo, se é preto, esse preto, se é amarelo, esse amarelo. Mas isso é um processo nosso. Isso não pode ser exacerbado, nem na presença de crianças, porque educa para a xenofobia. Mas é importantíssimo uma integridade do self, uma diferenciação do self, e a xenofobia promove isso sim, promove que a gente faça a acomodação cognitiva de uma expressão que, se você não acomodar, você vai ter uma reatividade amidaliana e vai lá e vai dar porrada no cara, quebrando e ferindo o processo civilizatório. Bom, essas são algumas ideias, né, que eu queria trazer relacionadas a esse assunto. Então, falou Ricardo, falou Aneron, falei eu, e agora fala a Teia. O que vamos fazer agora, Teia? Então, a gente vai abrir agora para as perguntas. Quem quiser falar, por favor, abre o seu microfone, e aí a gente vai por ordem de chegada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito por essas 3 falas sensacionais. É fantástico ouvir isso, porque assim, e caiu no momento certo, assim, não sei. E aí eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria ouvir vocês sobre isso, pensando nessa fala do Renato agora, que foi essa situação que aconteceu aqui no Rio ontem, da mãe dizendo que queria preservar os filhos da cena que ela estava vendo de 2 mulheres se beijando e de biquíni ali, atirou as garrafas, né, de água nessas mulheres. E assim, porque, na verdade, o que me pega é que ela diz que fez isso para proteger os filhos de verem aquilo. E aí, para proteger de ver aquilo, ela criou uma situação de violência para os filhos,
experimentarem, na qual ela agride fisicamente, é agredida porque a mulher vem e bate nela, e o pai dessas crianças levanta e agride essa mulher. E aí eu fico pensando, né, assim, em que desordem caótica que está a educação, em que uma mãe que é uma influente nas redes sociais, tem 140 mil seguidores como arquiteta, faz isso e depois vem a público dizer que a atitude dela foi para preservar os filhos de presenciar aquela cena, né, aquele desrespeito. Então eu fico pensando se é por conta de serem duas mulheres se beijando ou, enfim. Eu não sei, Renato, você chegou a ver isso, essa Não, cena? eu não vi, mas eu sempre disse por aí que a homofobia deve gerar no homofóbico alguma coisa assim, que tem uma franga muito louca querendo sair, está tentando amarrar de tudo que é jeito. E eu sempre falei isso de um modo muito chulo, porque às vezes eu sou meio chulo, meio, e ainda é um eufemismo. Aí eu vi o Leandro Carnal falando sobre isso, dizendo que a homofobia é o diálogo entre dois gays, né? Um assumido e o outro não. Ou seja, é brilhante, né? Então ele diz com elegância aquilo que eu dizia de um modo chulo. Então, gente, o que entra aí? Algo ativa emocionalmente em você, que você vai perder o controle do seu self, da sua identidade, porque há ali sim impulsos, neste caso da homofobia, que talvez justifique uma desintegração do self, uma desintegração da sua conexão social. Essa seria a minha explicação para isso, mas eu gostaria de ouvir os nossos colegas. Aneron e Ricardo. Eu não sei... Bom, pode. Vai, Ricardo. Aneron. Não, por favor. Para você, Aneron, que eu gosto muito de te ouvir. Vamos lá. Tá bom. Não, pois então, isso em parte eu fico imaginando, certamente essa arquiteta, eu não vi a fundo essa cena toda, mas certamente a arquiteta deve ser uma das defensoras da zona livre de LGBT, né? E aí, é essa ideia que vai me passando, entendeu? Porque parece que é aquela questão do território, da seleção, né? Ou seja, esse território aqui só pode ocorrer determinadas demonstrações de afeto, as outras todas são proibidas, né? Gostei muito do que o Renato falou, né, da xenofobia, né? Então provavelmente inicia por aí, mas todos nós temos condições, sim, de mesmo ativando de uma maneira desregulada uma emoção, poder respirar fundo e renegociar essas emoções, né? Então nada explica essas atitudes violentas, né, nesse sentido, né? Algumas condutas violentas, como a gente está vendo aqui, que o Renato está falando, eu também concordo. Ou seja, assim, acho que no instinto de defesa, talvez realmente a gente vá fazer coisas que normalmente a gente não faria. Mas daí a gente está falando... Ensinar essas pessoas a produzirem esquiva, está incomodado, a porta da rua é a serventia da casa. Mas aí eu digo, ainda tem espaço no planeta para todo mundo, entende? Então, ou seja, realmente, se isso realmente não está te agradando, mas é que aí entra uma outra coisa também que a gente não falou, né? Que existe muito essa coisa também do lado narcisista, ou seja, assim, aqui é meu território, eu cheguei primeiro, ou eu vou ficar aqui, ou seja, é bem a luta pelo espaço, né? Mas daí, Marina, o que me preocupa é o seguinte, né? O que essa mãe passou para essas crianças no final das contas, né? E sabe-se lá se ainda não vai ficar enfatizando que olha só como essa gente ainda por cima é violenta, entende? Assim, como essa gente é desajustada, como de repente nosso ministro está anunciando por aí, né? Então, eu acho isso, digo de novo, entende? Assim, ó, e agora, o que vai ser se a filha dessa pessoa gostar de mulher? Aí tem uma temática que a gente estuda muito no nosso núcleo de sexualidade aqui, né, Renato? Assim, que são os impedimentos para tu exercer a tua orientação sexual. Eu acho que talvez essa filha, se gostar de mulher, ela vai estar muito numa categoria de um sofrimento absurdo de não poder exercer a sua orientação sexual. Como a gente sabe que muitas pessoas não conseguem exercer a sua etnia, não conseguem exercer a sua raça, né? Porque exatamente tem que ficar desviando e daqui a pouco se reprimindo em função disso, né? Exatamente. Vamos lá, Ricardo, eu também adoro te ouvir. Eu vou pensar por um outro lado, concordando com primeiro, assim, me emocionei com a sua fala, né, Aneron? E eu acho que a gente precisa urgentemente encontrar uma linguagem para falar com as pessoas que não pensam como nós
e que não são da nossa bolha. Tá? Porque dentro desses grupos mais conservadores, existem pessoas bastante razoáveis e abertas ao diálogo. Então, acho que a gente deve aperfeiçoar as formas de comunicação. Certamente, as pessoas que a gente está abordando não são pessoas que num domingo à noite estão conversando, discutindo, pensando sobre isso. Indo para a questão da Marina, eu penso um outro lado também, e aí, dentro da própria questão da dinâmica grupal, da emoção grupal, o quanto esse tipo de reação não é uma reação com uma certa premeditação para causar e alimentar o seu grupo de seguidores. Alguém tenha 130 mil seguidores, não tem 130 mil seguidores tendo uma vida pasteurizada ou falando belas colocações ou dando bom dia para o grupo da família. Essa pessoa deve ter deve mobilizar intensidades, emoções e opiniões que atitudes como essa não me estranharia, né? Se essa pessoa então se candidatasse a alguma coisa ou não aparecesse, ou esse tipo de atuação ainda aí dentro da coisa da sociedade do espetáculo, de maneira essas intervenções públicas não servem para marcar posição e virar representantes desse ou daquele lado. Né? Penso também por esse lado, porque eu acho que a gente tem que ver todas as possibilidades de ação em relação a essas pessoas, porque eu moro na URCA, aqui no Rio de Janeiro, que é a famosa mureta da URCA, onde se reúnem todos os negacionistas. Eu sou uma pessoa extremamente pacífica, de uma maneira geral. Sou livre com câncer, boi no horóscopo chinês. Eu sou fofo. Mas eu tinha vontade de ser um sniper em relação àquelas pessoas durante a pandemia, aliás, ainda estamos nela, o que me consta, que lotavam a muleta. E aí os pensamentos eram os piores nesse sentido. E aí, por uma determinação médica, eu tive que começar a, de alguma maneira, romper o isolamento para começar a caminhar, né? Ia ter que chegar mais perto, e aí eu, na minha cabeça, comecei a relativizar. Não, quem sabe essa pessoa não é uma pessoa muito sozinha, que foi abandonada pelo marido, pelos 2 filhos, que gostaria de ficar com o filho em casa. Comecei a fazer jogos mentais nesse sentido. Mas voltando à questão da maneira de falar, quando a gente vê, por exemplo, as campanhas do Trump, eles falam com uma linguagem da emoção muito rasa e que pega. Né? E que pega. Essas pessoas, o atual governo tem assim, pessoas que até extrapolam determinadas bizarrices e tal. Mas algumas outras pessoas falam coisas com que, infelizmente, o senso comum ainda se identifica. Mas sabe por que pegam? Deixa eu me meter aqui. Porque a contaminação. Se esse povo chegar, você vai perder a sua condição, vão tirar o seu emprego, vão tirar o seu lugar. Aliás, são ideias lá do Francis Galton, o primo do Darwin, ideias da eugenia ainda, né? A manutenção da pureza, que, por incrível que pareça, não está mofada, porque o muro do Trump é justamente isso. Você sabe que nos anos 20, os Estados Unidos, início dos anos 20, se não me engano, em 1923, os Estados Unidos lançou uma lei chamada Immigration Act, proibindo a imigração americana para manter a pureza americana, e, inclusive, o Estado tinha direito, atenção, de esterilizar doentes mentais dentre eles homossexuais, certo? Se essa lei tivesse sido levada a cabo, o Donald Trump não tinha nascido, não é isso? Porque, afinal de contas, teriam esterilizados
débeis mentais, ele não chegaria aonde chegou. É simples assim. E essa lei durou bastante tempo. Ela foi revogada por iniciativa acho eu, do Robert Kennedy, já quase na década de 70. Isso eu não tinha nascido ainda, Ricardo. Eu sei, por isso eu estou contando para você. Em 70 eu ainda não tinha nascido, estava 10 anos depois. Pois é, mas então, veja, né, se a gente pega a questão histórica, né, como a gente vai encontrar na história fato semelhante a esse, né? A própria questão Hitler também, ou seja, assim, essa questão da raça pura, né? Ou seja, parece que se busca muito uma questão realmente disso, parece que se encaminha, grupos se encaminham para ter ali naquele quadradinho só as pessoas selecionadas, né? Ou seja, assim, os selecionados têm que ter mais privilégios do que o resto, e o resto tem que ficar à margem disso. O E Darwin aí é totalmente metido nesse pacote, né? Por causa do Francis Galton e do Robert Spencer, o darwinismo social, e o Galton, né? Vem desde Galton, depois vem o Spencer, Malthus, não é de hoje essa ideia. Mas atenção, o processo civilizatório em ordem, ele continua. Por isso, educar as crianças, ele mantém e vai arrefecendo a expressão emocional. O sistema límbico sofre, sim, pressões seletivas para o arrefecimento da expressão emocional dentro do jogo social. E é isso que a gente precisa fazer. Porque é ridículo, inclusive, mais uma da homofobia, né? Se eu sou homofóbico, eu tenho assim, detesto gays. Se eu gosto de mulher, a equação é tão simples que chega a ser ridícula, né? Quanto mais gays no mundo tiverem, mais mulheres sobra, porque é uma regra de mercado. E por que diabos eu tenho que atacar gays? Pelo amor de Deus! Em qualquer lógica, isso não tem a menor coerência, o menor sentido. Algo, sim, emocional, da ativação emocional, de que a minha integridade poderá ser abalada por esse fator, por esse coronavírus que pode me contaminar e me transmutar. E me transmutar, não sei no quê. Renato, mas o interessante é o seguinte, né? É que daí é o medo do contágio, já que a gente está numa pandemia, entende? Então, eu acho que passa muito por essa questão, né? Porque nós, na população LGBT, sempre fomos rotulados de perversos e muita gente faz essa relação ainda, né? Então, porque isso é muito interessante vocês observarem o seguinte, né? Sim, e quando se fala a palavra heterossexual, vem uma imagem na mente de vocês. Quando vem homossexualidade, provavelmente está muito relacionado a sexo. Heterossexual também está, mas a homossexualidade é colada direto com sexo, ou seja, é homem que transa com homem, mulher que transa com mulher. Né? Já vem esse rótulo colado na palavra, por isso que eu digo para vocês, parece que já tem todo esse medo, porque diz respeito à sexualidade, diz respeito a sexo, diz respeito à prática sexual, e eu garanto para vocês, nós, a população LGBT, sim, a gente transa, mas a gente faz tantas outras coisas muito boas por aí, não é só sexo que está na nossa mente. Mas eu volto à questão, Renato, do medo do contágio, porque é exatamente isso, ou seja, então se quer uma seleção de uma raça pura, o resto, os diferentes, sempre vão ser os pervertidos, sempre vão ser os errados, sempre vão ser o que vão contaminar, vão prejudicar as nossas crianças, vão botar má ideias, daqui a pouco vai... Tem que educar esse povo, porque o DNA mais puro era dos Kunsan na África, aqueles que ficavam isolados e vivem como se fossem fósseis vivos, das populações aborígenes da Austrália. O DNA mais puro é africano. Então, a gente tem que conhecer essa história e acabar com essa palhaçada. Na verdade, se vocês querem pureza, meus caros, vocês são todos mestiços impuros. Então, eu vou abrir a... Vou trazer mais uma pessoa que queria fazer uma pergunta. Elaine, por favor, tu pode abrir teu microfone? Tá, agora sim. Oi. Um cara de quem tomou umas 5 caipirinhas, 2 garrafas de vinho. Ó, vacilo isso, hein? Cheio de amigo aqui, ó. Aluno, amigos, parceiros, professores da instituição. Como é que você fala desse jeito, rapaz? Assim, é bom, para descontrair.
É xenofobia contra... O Bruno tá gargalhando lá na Bahia. Olha lá. Não, Ele está dormindo na rede baiana. Não, porque, assim, eu venho estudando muitos fatores relacionados ao suicídio, né? E tem uma pesquisa importante aí no Reino Unido que fala, que aponta aí quais são as condições psicossociais mais relevantes aí com o suicídio. Isso inclui pobreza, comparação social, desigualdade e discriminação como os fatores mais relevantes. E aí foi feita uma comparação com 3 pesquisas diferentes no mundo. Uma no Reino Unido, né, que é essa. Uma no Canadá, pilotada por um cara chamado David Klomsky, e uma na Flórida, comandada por um outro pesquisador chamado Thomas. E nessas 3 pesquisas, falando sobre os fatores de risco, né, para o suicídio e as condições psicossociais, eles destacam, no Reino Unido, eles destacaram sensação de fracasso, aprisionamento, humilhação. E essa humilhação muito relacionada à opção sexual, ou à raça, ou outras questões por essa ordem. Lá no Canadá, os pacientes relatam, né, uma ausência de conexão com pares. Eles falam da discriminação e uma dor psicológica que é produto disso. E na Flórida, se perceber como um fardo, alguém diferente, desconectado socialmente. Então, isso tudo que a gente está falando aqui hoje, né, que vocês estão trazendo aí lindamente, fala muito dessa discriminação e desconexão e segregação em algum nível. E como isso traz sofrimento e é um fator de risco importante. E aí, mapeando esses fatores de risco todos eles perceberam que era como jogar uma moeda para cima num cara ou coroa. E desistiram de mapear os fatores de risco e hoje chamam de algoritmo de risco, porque são tantas as opções que podem levar ao suicídio que virou aí o algoritmo de suicídio. Mas ele está amparado na ideia do preconceito de toda a ordem, né? Então, como se esse algoritmo tivesse aí dentro de um recipiente chamado aí preconceito, né? Que eu acho que vem muito de encontro a tudo isso que a gente está falando hoje aqui, né? Como que pesa, né? Como isso tudo pesa. Essa diferença, né? A escolha, a demanda de como o outro deve ser e se comportar, pensar ou agir para ser aceito por mim ou pelo meu grupo, e isso tudo ser muito difícil e sofrido para quem faz parte desse grupo aí não entendido como não aceito ou não relevante, não aceito, né? Faz todo sentido. Né? Pegando a pegada darwiniana de novo, somos a mais social das espécies sociais. Então, a pior coisa que afeta o cérebro humano é a exclusão por pares. Então, algo diz, você não pertence a esse grupo, você está excluído, você está fora, você é carta fora do baralho social. A Jane Goodall, naquela maior pesquisa longitudinal da história da ciência, com a macacada, eu adoro, meus alunos sempre falam isso, sempre falam dos macacos, chimpanzés de Gombe, né? Os pantrogloditas, diferente dos pampanistas, que são os bonobos, que é aquele que eu adoro falar também, que fazem sexo de tudo que é jeito, que é muito divertido, mas esses são os pantrogloditas. O Ragan e Peterson passaram um tempo pesquisando com a Jane Goodall em Gombe, na Tanzânia, lá no Lago Tanganyika, certo? E escreveram um livro chamado Macho Demoníaco, justamente mostrando os efeitos em primatas e em espécies sociais da exclusão social. Inclusive, afeta o 5-HT1L, um receptor específico de serotonina, que os torna mais impulsivos a comportamentos agressivos. Ou seja, exclusão por pares
né, predispõe o sujeito a uma vingança social através de comportamentos agressivos ou ao comportamento de autodestruição, ou seja, autodestrutivo, ou seja, um comportamento suicida. Então, não há algo mais danoso para uma espécie social do que isso. Biólogos do comportamento dizem que formiga fora de formigueiro não é formiga, chimpanzé excluído de grupo social, nós temos patologia, seres humanos, idem. Pode ser uma exclusão por pares ou autoexclusão, que são, por exemplo, o fóbico social promove uma autoexclusão, a gente tem patologia, ou no cluster C, personalidade esquiva também. Então, temos patologia quando a gente não tem a inserção na rede social. Faz todo sentido. Já dizia Bowlby, né, que o homem busca conexão do berço ao túmulo, né? Então a gente precisa dessa conexão e todo esse estudo aí em torno do suicídio, né? Falando que a saúde mental, problemas em saúde mental mata mais do que as pessoas se matam mais por questões relacionadas à saúde mental do que a problemas físicos, doenças físicas. A pesquisa ela surgiu daí. Então, se é saúde mental, quais são os fatores envolvidos nisso? Aí vieram os fatores psicossociais. E eles foram fazendo essas comparações e chegaram nesse algoritmo, né? Que, na verdade, todos esses fatores, né, estão muito relacionados aí ao preconceito, né? Que é justamente a falta de conexão, né? De pertencimento. Queridos, eu tenho uma chefe, por incrível que pareça, chama Thea Franzek, e ela já está me cutucando, dizendo que está na hora de encerrar, com as considerações finais de Janeron, Krause, né? E sempre tem alguém mandando em mim, eu não consigo sair dessa condição. Então, agora está aí no papel Thea Franzek. Considerações finais de Ricardo Janeron, e aí a gente fecha, e daria para ir tomar várias garrafas de vinho ainda juntos, mas é uma pena, vamos ao nosso final. Em termos de considerações finais, que não seja um final, que seja um início de muitos encontros, muitas conversas, muitos vinhos, muitas trocas. Eu acho que a função desse encontro, o diálogo é o fundamental. Né? Karen Armstrong tem um texto que ela lançou para a Fundação Gulbenkian, que era existe vida sem o outro? Né? Quando a Elaine pontua essa questão da população LGBT, que traduzindo para números, o número a população LGBT tem um índice de suicídio 4 vezes maior do que da população em geral, que já é alta. A população trans é maior ainda. Por trás da questão do suicídio, a gente tem números mais elevados de depressão e de ansiedade, né? E de estresse pós-traumático, de diversas condições. E quando a gente coloca, e eu penso e trabalho a questão do suicídio e da violência, a gente vê que perto de 90% dos suicídios a gente consegue prevenir, a gente conseguiria evitar, porque eles são ligados a condições tremendamente conhecidas e a maior parte delas ligadas a pessoas que têm questões emocionais, questões mentais sabidas e conhecidas. E acho que a gente consegue resolver isso ocupando espaços, ocupando frentes, e fico muito gratificado em participar do início de mais uma frente. Bom, eu agradeço e agradeço muito ter entrado de paraquedas novamente como o falante aqui do grupo, né? Não entrei essa noite preparado para isso e o que vocês viram saiu tudo muito espontâneo, né? Não fiz levantamento de um artigo, nada, mas me sinto muito feliz. Ninguém preparou nada, a gente chegou aqui para conversar. Mas eu gostaria então de eu poder aproveitar isso e falar uma questão que o Ricardo mais uma vez trouxe, eu concordo muito, ou seja, a gente precisa adquirir informações, né? Esse é um passo fundamental. A gente está numa bolha, todo mundo está numa bolha, né? E a gente precisa também entender das outras bolhas, né? E isso é através de diálogo, é através de busca de informação. Eu divido com vocês que
Nós montamos o núcleo de sexualidade aqui na nossa instituição, já está indo para o 6º ano, e quando nós montamos, eu e meu grupo de coordenadores acreditávamos que nós dominávamos muito essa temática. É doce ilusão, entende? Se foi estudando, atendendo pacientes, principalmente, Ricardo, da população transexualidade, que a nossa amostra aqui no TCC no ambulatório, 100% dos nossos atendimentos, essas pessoas já pensaram em acabar com a sua vida, em alguns fizeram algo para acabar com a vida. Então, esse índice é muito, muito assustador, realmente. E aí, o que eu gostaria de agradecer é isso, da fala, para quem, em algum modo, sofre algum tipo de preconceito, isso nos enriquece, porque isso nos ajuda a sair da bolha e, de repente, ouvir como é que as outras pessoas também passam por diferentes experiências de serem discriminadas. E também uma coisa muito significativa, né? Eu acho que, de novo, acho que essa questão de poder regular isso e podermos ter espaço para isso, acho que isso faz com que possamos dialogar mais e estimular que mais pessoas, de repente, falem a respeito disso também. Acho que com isso, eu sempre tento exercer meu lado otimista, acredito que a gente consiga reverter todos esses absurdos que estão ocorrendo aí de pensamentos até retrocessos, né? Retrocesso em termos de desenvolvimento da nossa humanidade. Muito obrigado, Renato, Tei, coordenando esse nosso momento aqui, Ricardo, sem dúvida, e a todos que estavam aí presentes com a gente. Então tá, gente, um grande beijo, foi uma honra tê-los no primeiro, né? Dizer para vocês que o segundo é com a Marta Relvas e nós vamos discutir o cérebro emocional e o cérebro cognitivo. Vai ser bem bacana, tá bem? Então, obrigado por presença de todos. Grande beijo e até a próxima.